Olá, tudo bem? Espero que sim. Juntos mais uma vez aqui na nossa TV Araxá Educa, falando um pouquinho mais para vocês de matemática, pessoal do quinto ano. E o assunto de hoje é operações com números naturais. Bom, operações com números naturais. Nós vamos estudar essas operações de adição e subtração de números naturais. Eu sei que você já estudou isso nos anos anteriores, certo? Só que todo ano essa matéria volta, a gente fala de novo mais um pouquinho e amplia o nosso conhecimento. A gente repete, mas repete ampliando. Porque para vocês, alunos, cada dia tem um conhecimento maior dessas operações que são comuns no nosso dia a dia. Somar, subtrair, não é mesmo? Bom, vamos lá. Ele fala assim, vamos relembrar quem são os números naturais. No quinto ano, nesse começo agora, a gente vai falar dos números naturais. Quem são eles? O 0, o 1, o 2, o 3, o 4 e assim por diante. O conjunto dos números, você sabe, é infinito, né? Ele não tem fim, né? E lembrando, os naturais é do jeito que está aqui. Não tem vírgula, não tem frações, pelo menos por enquanto não. Mais para frente a gente vai estudar. Então são os números naturais do nosso dia a dia, são mais comuns, tá bom? Vamos lá. Então, hoje a matéria é adição. Eu trouxe para vocês, lá no começo, quando você estava no comecinho dos seus estudos lá, a professora colocava assim para você, né? Tinha um quadriculado, tinha lá assim, ó, 2 quadradinhos mais, aí tinha os outros quadradinhos, não era isso? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então eu estou somando 2 mais 9. E aí a gente transferia esse desenho para de lá, e aí de lá você contava. Ou era palito de sorvete, lembra disso? Palito de sorvete. Ou tem alguns materiais que você trabalha também, com figurinhas, com material dourado, enfim, assim que a gente fazia lá atrás, né? Depois a gente descobriu que no lugar das figuras a gente podia colocar os algarismos. O algarismo 2 mais o algarismo 9. Então, esses dois números aqui, né, já que estão sozinhos, o algarismo 2 sozinho representa o número 2. Então, o número 2 mais o número 9 dá um total de 11. Não é assim que a gente aprendeu lá atrás? Sim. Uma outra coisa muito importante para a gente começar os estudos, né, é a nossa tabela, né? A nossa tabela de classificação. E a gente tem que entender um pouco dela, né? Chama tabela valor posicional. Nós já falamos sobre isso antes, eu vou tornar a falar de novo. O que é valor posicional? Porque dependendo da posição em que esse número aparecer nessa tabela, ele assume um determinado valor. Lá na primeira casa, lá, ó, que chamamos de primeira ordem, todo número que aparecer ali é chamado de unidade simples. Todo número que aparecer aqui, né, na segunda ordem, representa a dezena. Na terceira ordem, a centena. Nós chamamos de classe das unidades simples. Passamos por lá de cá, classe dos milhares. Então, volta a ser de novo, ó, unidade simples, unidade de milhar. Dezena de milhar. Centena de milhar. No quinto ano, a gente vai até a sexta ordem, tá? Mas hoje a nossa aula vai se concentrar ali, ó, mais no comecinho da nossa valor posicional. Vamos entender aqui, ó. Coloquei uma outra tabela aqui para vocês. Vamos começar com um número simples, de um algarismo só, né? Então tá lá, o 3 e o 8. O algarismo 3, como ele está sozinho, nós chamamos de número 3. O algarismo 8, como ele está sozinho, chamamos de número 8. Então são unidades simples. A partir do momento que esse número assume duas casas, vamos ver? Ó, já são as dezenas, tá? Então eu tenho 1 e o 2, forma o número 12. O que significa isso? Que eu tenho uma dezena mais duas unidades. Embaixo, número 25, né? Juntos, né? 2 e o 5 formam o número 25. O que significa? Duas dezenas mais 5 unidades. E embaixo, 8 dezenas mais 9 unidades. E se a gente aumentar uma casa para cá, vamos ver? Olha lá, 145. O número é 145. Esse número 1 na posição que ele ocupa representa uma centena, ou seja, 100. O número 4 está na coluna das dezenas, né? Ou na segunda ordem. Representa 4 dezenas, ou ele representa 40. E o número 5, que está lá na primeira ordem, que representa unidade simples, representam 5 unidades. Tá bom? E por que a gente tem que entender isso? Na hora que a gente estiver somando, eu preciso entender de quem que eu estou falando,
quem que eu vou somar? Vamos lá? Então fica assim, ó. Vou pegar um número bem simples aqui, uma soma simples. Eu tenho aqui o número 15 mais o número 6. Quando a gente soma 5 e 6, dá 11. Passou, né, de 10. Passou de 10, então eu vou colocar 5 mais 6, 11. O número 1 está aqui. Só que vai ter o quê? Vai subir uma dezena. A gente chama esse númerozinho pequenininho de reserva, tá? Então fica assim, 5 mais 6, 11. Sobra a reserva dizendo o seguinte, o algarismo 1 está aqui, representa as unidades. Mas aquela dezena que passou aqui, que seria o 11, né? Ela vem para cá, para somar junto com a outra, que é dezena também. Então, uma dezena mais uma dezena, 2 dezenas. Ah, professor, mas esse aí é simples, né? Eu achei simples. Mas é assim mesmo, a gente começa com números pequenininhos e vai aumentando com o passar dos anos, com o passar da nosso estudo durante a nossa vida escolar, tá? 32 mais 8. Vamos lá. 32 mais 8. 2 unidades com 8 unidades dá 10 unidades. Não tem como eu escrever 10 em uma casa. Então eu escrevo 0, que representa a casa das unidades, ou a primeira ordem, e aquele número que representa uma dezena, que seria o 10. Vem aqui para cima, né? Olha lá, vem aqui para cima, a nossa reserva. 1 mais 3, 4. Então formamos o quê? 32 com 8, 40. Tranquilo até agora? Acho que sim, né? Vamos pegar a próxima soma. 86 mais 9. Então tá lá, ó. 6 mais 9 dá um total de quanto? Muito bem, acertou. 15. 15, a unidade 5 fica aqui, mas a dezena sobe para juntar com a outra dezena que já está lá, que é a dezena 8 ali, né? Então fica assim, 15 sobe uma dezena, vem lá para cima. Uma dezena mais 8 dezenas, 9 dezenas. Então o número é 95. Coloquei um número a mais agora, são 3 algarismos ali, né? Fica assim, 3 mais 7 dá 10. Está lá o número 0. Sobe uma dezena. Uma dezena mais 4 dezenas, 5 dezenas. E o último, professor? Ó, 2, mas não tem ninguém para somar, então simplesmente você desce o 2. Ou 2 mais nada, ou 2 mais 0, continua sendo 2. Aqui eu já coloquei para vocês, ó, a nossa classificação, tá? Então seria centena, dezena, unidade, tá? Centena, dezena, unidade. Então eu tenho o número 347 somado com o número 565. Então tá lá, 7 mais 5, 12. Tá aqui, ó, 12. Sobe uma dezena, tá? Sobe essa dezena, vai ficar 4 mais 1, 5, mais 6, 11. Vem para cá, sobe uma dezena para cá. 3 mais 1, 4. Com 5, 9. E aí é a parte da nomenclatura, né? Que a gente diz o nome, né? Como é que eu chamo, como é que eu falo a respeito, né? Desses elementos. Eu digo então que o 347 é uma... Desculpa. O número 347 é uma parcela. E o número 565 é chamado de parcela também. Então, na soma, cada um dos números que eu coloco para efetuar a soma é chamado de parcela. Professor, eu posso ter 3 parcelas? Pode. 4 parcelas? Pode também. Agora, o resultado, como é que a gente chama na adição, você sabe? Muito bem. Quem falou soma ou total? Eu posso falar que eu tenho a soma dessas duas parcelas, ou eu posso ter o total da soma dessas duas parcelas. Tudo bem? Vamos para o próximo. Agora tem lá assim, ó, unidade de milhar, centena, dezena, unidade. Essa aqui é a classe simples, aqui é a classe dos milhares. Que número que é esse? 4.527, tá? Mais 1.899. Vamos somar? Vamos. Tá lá assim, ó. 7 mais 9, 16. Sobe 1. 1 mais 2, 3. 3 mais 9, 12. Sobe 1 de novo. 5 mais 1, que a gente acabou de subir, 6. 6 com 8, 14. 14, sobe 1. 4 mais 1, 5. Mais 1, 6. Repararam que eu coloquei uma soma aqui? Todos eles, uma dezena foi transferida para cá. Então, aqui, uma unidade foi transferida para cá, virou dezena. Uma dezena, né? Depois de somar, ela vem para cá, vira uma centena. Depois de 10 dezenas, vira uma centena. E
Passou de 10 centenas, vira unidade de milhar. Então, a gente vai transferindo para a esquerda até chegar no último número. De novo, quem são esses elementos que estão aí? Então, parcela, parcela, e esse aqui, soma o total. Vamos para o próximo. 345 mais 84. Bom, a resposta já está aqui, né? Ó, 5 com 4, 9. 4 com 8, 12. Então, o número 2 fica aqui, mas passou de 100? Sim. Passa uma centena para cá. 3 mais 1, ó, uma centena, 3 mais 1, 4. Vamos para o próximo. Está lá assim, ó, 722 mais 831 mais 294. Parcela, parcela, parcela. Lembra que eu falei para vocês? Pode ser duas ou mais parcelas. 2 mais 1, 3. 3 mais 4, 7. É assim? Tá. Depois, 2 mais 3, 5. 5 mais 9, 14. Sobe 1. Será que tem 1 aqui para subir? Aí ele lá. Sobe 1, né? 1 com 7, 8. 8 com 8, 16. 16 mais 2, 18. Então, eu chamo 722 parcela, 831 parcela, 294 parcela também, tá? Então, se tivesse, ou tenho 3, né? Se tivesse 4, 5, são todos parcelas. E no final nós temos o quê? Muito bem, soma ou total. Bom, mais um. Situação, problema. O que é situação, problema? São situações que podem acontecer no nosso dia a dia. Nosso dia a dia, nossa convivência, no nosso trabalho, na nossa casa. Eu coloquei assim, ó. Eu e minha família realizamos uma viagem de carro. Visitamos a casa do meu tio, que está distante 103 quilômetros daqui. Depois resolvemos visitar um parque, que está a 52 quilômetros da casa do meu tio. Pergunta, qual a distância total da nossa casa até o parque? Bom, nós chamamos na matemática, algumas situações, problemas, a gente monta um mapa mental. Professor, o que é um mapa mental? Seria um desenho, seria um esquema, uma coisa simples, tá? Não precisa ser desenho de artista, não. Então, eu coloquei lá assim, ó, nosso carrinho, né? Nosso carro. Depois eu coloquei assim, ó, a casa do meu tio, tá? Eu falei assim, nós saímos da minha casa, desse ponto, e fomos até o ponto que é a casa do meu tio. Essa distância é quanto? Está escrito lá, ó, 103 quilômetros. Então tá aqui, 103 quilômetros. Depois que eu cheguei na casa do meu tio, ele falou, vamos lá visitar um parque? Vamos. Onde é que está o parque? 52 quilômetros para frente. Então vamos colocar o parque ali está o desenho do parque. E saímos então da casa do meu tio, fomos até o parque. Caminhamos mais 52 quilômetros. Uma situação comum que todo mundo pode vivenciar. Então, 103 km mais 52 seria o quê? A distância da minha casa até a distância até o parque. Então, ficou assim, ó. 103 mais 52, então eles aqui, né? Ó, 103 mais 52. E eu digo para vocês o seguinte, a gente tem unidade de medida aqui, né? Chama quilômetros, unidade de medida quilômetros aqui. Só que na hora que a gente vai somar, a gente não usa a unidade de medida lá. A gente soma normal, os números, os algarismos normal, depois a gente coloca a resposta com unidade de medida, tá? Então tá lá, ó, 103 mais 52, 3 mais 2, 5, 0 mais 5, 5, 1. Então, resposta, né? Qual que é a nossa distância, né? Ou a distância da minha casa até o parque? 155 quilômetros. Então, a distância da minha casa até o parque é de 155, aí sim, na resposta a gente tem de forma mais completa, né? A gente coloca quilômetros lá na frente. Mas na hora que a gente está fazendo, não há necessidade de colocar, tá bom? Segunda situação, problema. Uma confecção vendeu 346 uniformes na última semana de janeiro. Já na primeira semana de fevereiro, quase começando as aulas, vendeu mais 685. Pergunta, quantos uniformes essa confecção vendeu durante essas 2 semanas? É uma situação problema e é o quê? Um exercício de soma. Então, o que eu vou somar, né? Olha lá os menininhos de uniforme, não é mesmo? Então, vamos lá, somar os uniformes da primeira semana, da última semana de janeiro e da primeira semana de fevereiro. Como é que fica essa conta? 6 e 5, né? Ou 6 mais 5, 11, né? Sobe 1. 4 mais 1, 5. 5 com 8, 13. Sobe 1. 3 mais 1, 4. Com 6, 10. Então, na soma das 2 semanas,
esta empresa vendeu 1.031 uniformes, é isso? Então, esta confecção vendeu 1.031 uniformes durante essas 2 semanas. Praticando, 325 mais 243, 5 e 3, 8, 2 e 4, 6, 3 e 2, 5. Tranquilo, não precisou fazer reserva. Aqui, 2 e 9, 11, esse já tem reserva, né? Sobe 1. 1 mais 3, 4. 4 mais 8, 12. Sobe 1. 1 mais 4, 5. 5 com 7, 12. Professor, está muito rápido, né? Ah, depende, né? O quanto você pratica. Quanto mais você praticar, mais fácil fica para você. Olha essa conta, 1.258 mais 2.873. 8 com 3, 11. Sobe 1, tá lá. 1 mais 5, 6. 6 com 7, 13. Sobe 1. 1 mais 2, 3. 3 mais 8, 11. Sobe 1 de novo. 1 mais 1, 2. Mais 2, 4. E a última, também aproveitando lá um número de 4 algarismos. 7 com 3, 10. Sobe 1. 1 mais 4, 5. Mais 1, 6. Aí não sobe ninguém, certo? Depois, 7 com 5. 7 com 5, 7 com 5, 12. Sobe 1. 1 mais 7, 8. Com mais 8, 16. Hora de revisar. Bom, resumo da nossa aula de hoje. Na nossa aula de hoje, nós revisamos o conceito de conjuntos dos números naturais. 0, 1, 2, 3, tá bom? Então, tem eles aqui, ó. 0, 1, 2, 3, sem vírgula, sem fração. Os números normais, naturais. Depois, você relembrou também o quadro posicional, né? O valor posicional de cada algarismo, tá? Mostramos como montar uma adição de números naturais e o vocabulário dos elementos que a compõem. Parcela, parcela, depois soma ou total. Vimos também que no nosso dia a dia sempre tem menos valores que serão adicionados para resolver determinados problemas, né? Isso é comum no nosso dia a dia, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado, né, dessa aula de hoje e eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Tenham todos bons estudos.